O PPI, o a PPI. política de preços da Petrobras. Por que a gasolina chegou no ponto que chegou? Porque a paridade ao preço internacional, ela fazia com que tudo era indexado ao preço internacional. Você não tinha a paridade em relação aos custos de produção de petróleo. Então, isso prejudicou muito. E se você vê do outro lado, eles alegam muito o uso desse PPI, por quê? Porque eles deixavam, digamos assim, a estatal mais saudável economicamente. Só que a gente tem que pensar que uma empresa, por si só, mesmo ela sendo capitalista, ela tem uma função social. E ela sendo estatal, a função social dela redobra de tamanho. Então, o importante era você ter o combustível, porque o combustível também é, como você diz, vilão. É o vilão Ele da também inflação. é um vilão carreador do aumento de preço. Então, a política de preço da Petrobras, mudada como foi agora, recentemente, acho que foi em março, né, que o governo mudou a política de paridade aos preços internacionais, e isso vai, digamos assim, provavelmente reduzir o preço e num país igual o nosso, que o transporte é basicamente rodoviário, infelizmente, aquele aumento do diesel que teve, né, recente, aí, 2021, 2022, levou a inflação também, porque os produtos são todos transportados em caminhões aí. E a questão da taxa de juros, né, Edinho, é uma coisa importante também. O que é a taxa de juros? A taxa de juros, o juro é o quê? É o preço do dinheiro. É o preço do dinheiro. Como se forma a taxa de juros? Ela se forma com o que você está sendo negociado internamente de moeda circulante e o nível de inadimplência, digamos assim. Só que a gente tem que imaginar que a taxa de juros, ela não é uma taxa de juros real. A taxa Selic não é aquela taxa que entra no seu bolso quando você pega empréstimo. Por quê? Porque entre a taxa Selic até a captação, que o cara vai lá e pega o dinheiro no banco, principalmente os pequenos, né, empreendedores, os pequenos agricultores, essa taxa de juros, ela tem um chamado spread bancário, que é a taxa de lucratividade dos bancos. Por isso que quando é falado que a nossa taxa de juros ela poderia ter outros valores, ela poderia ser 6%, 7%, é justamente por isso, porque a gente não tem uma inflação de oferta, aliás, uma inflação de demanda, a gente tem uma inflação de oferta e a taxa de juros alta não beneficia o aumento de oferta, que é o aumento dos produtos. Ela, ao contrário, ela estanca um pouco esse crescimento da oferta. E com outro agravante, né? Porque é importante falar isso, né? Porque o Brasil tem uma dívida considerada, todos os países têm, né? Mas a dívida brasileira em torno de passando de 6 trilhões de reais, né? E cada 1% que você coloca a mais na taxa Selic, o governo pagando para os bancos e para os financistas, né? Um valor que poderia estar indo para a saúde, para a educação, para a área social, para investimento em infraestrutura, né? Então, hoje, a inflação está em torno de 3%, INPC, IPCA 3,16, se eu não me engano, com uma taxa Selic a 13,75, ou seja, o spread de mais de 10%. Né? Ora, não vou dizer 6, 7, mas ela não poderia estar 12,5%, 12%, 11%, né? Que já seria uma grande rentabilidade, mas o governo, por exemplo, economizaria um bom dinheiro, a gente está falando em 1%, é algo em torno de 60 bilhões de reais. Né?